Muita gente me cobra vídeos diferentes aqui nesse canal, né? Porque geralmente eu só cubro gravações e outras coisas e vazamentos e é o que tem acontecido na atualidade. E hoje eu tô de volta finalmente com um vídeo de curiosidades. Eu sei que vocês gostam muito disso e vamos lá, né? Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então, eu tô muito bem, espero que com você aí do outro lado também esteja. Hoje eu tô de volta pra trazer mais um vídeo, é sobre The Walking Dead, mas é totalmente diferente. Como eu falei, é mais um vídeo de curiosidades que tem muito tempo que eu não faço e hoje vamos falar do top 10 episódios mais assistidos de The Walking Dead, a melhor audiência, entendeu? Eu vou dar os dados de cada episódio, a audiência e tudo mais, e também vou atualizar você que tá perdido e não lembra sobre o contexto de cada episódio, o que acontece e tal. E é claro, antes de tudo, eu queria pedir algumas coisas pra vocês. A primeira é que você coloque nos comentários aí qual desses que você achou mais interessante, qual que você gostou mais na época que assistiu. E também quero pedir que você clique no like, que é muito importante, me ajuda demais a divulgação disso aqui, dá um trabalhinho pra fazer. Se inscreve no canal pra você não perder nada que for postado aqui, é vídeo quase todo dia, estamos rumo a 100k. E é claro, como é um top 10, vamos começar pela posição 10, né, que é ali o episódio 10º mais assistido de The Walking Dead. Esse episódio é da 6ª temporada, estamos falando justamente do episódio 1, o primeiro que saiu nessa temporada. O nome dele é First Time Again, que é a primeira vez de novo, seria isso em português, e ele teve 14,63 pontos de audiência, que equivale aí a aproximadamente 14 milhões de pessoas que assistiram esse episódio no dia do seu lançamento. É bem discrepante da atual conjuntura do The Walking Dead, né? E é claro, pra atualizar vocês, nesse primeiro episódio da 6ª temporada, foi aquele que eles já estavam em Alexandria, eles estavam passando por uma fase de adaptação, personagens morriam, outros não, mas é justamente aquele em que eles encontram a pedreira, sabe? É cheio de zumbis, uma horda gigante, e eles estão tentando remanejar essa horda pra outro local. Mas resumindo tudo, acaba que no final dá tudo errado e essa horda é atraída pra Alexandria. O episódio termina com uma buzina tocando, que é meio misteriosa, com os zumbis sendo atraídos pra cidade. É basicamente isso. Cidade não, comunidade, né? Vamos dizer assim. E vamos pra posição número 9. O nono episódio com mais audiência de The Walking Dead foi o episódio 8 da 5ª temporada. O nome dele é Coda, que eu não lembro muito bem qual que é o significado disso, tá no contexto do episódio. Falando de audiência, esse episódio teve 14,81 pontos de audiência, que dá aí aproximadamente 14 milhões e 800 mil telespectadores na época. Mas o que vale ressaltar, pra atualizar você que não lembra, é que foi justamente o episódio em que a Beth morre. Sabe a Beth, irmã da Meg? Pois é, aquele episódio em que o Rick tá fazendo a negociação de reféns, vamos dizer assim, com a Dawn, a policial do hospital. Quando eles fazem a troca, a Dawn acaba matando a Beth acidentalmente e resulta no Daryl matar a Dawn, e aí fica por isso, entendeu? É bem triste o episódio, Daryl chora, Meg também, é muito emocional. E vamos pra posição número 8. Ainda falando da 5ª temporada, eu posso adiantar pra vocês que tem muitos episódios dessa temporada aqui, que foi a mais assistida da série até hoje. Na 8ª colocação temos o episódio 2 da 5ª temporada. O nome dele é Strangers, que seria estranhos, né? E falando de audiência, nesse episódio tivemos 15,14 pontos de audiência. E tá vendo que o negócio vai subindo, entendeu? Que equivalem aí a 15 milhões de telespectadores que assistiram no lançamento. E esse episódio acontece justamente depois do términos, né? Bem no resultado das coisas. E como fato importante, inicialmente encontram o Padre Gabriel, ele aparece nesse episódio, acabam se estabelecendo na igreja porque eles não têm local pra ficar. E no final, o mais relevante que acontece é uma cena bem macabra, que é que o Bob, não sei se você lembra dele, ele é capturado e acorda com a sua perna decepada, com o Garrett, que é o líder lá do Terminus, comendo ela, que mostrando lá o mais do canibalismo muito louco dele. Os caras são loucão, entendeu? Mais pra frente isso e resultou na loucura, Rick ficou sanguinário, essa época era muito louca. E vamos pra posição número 7. Essa posição é ocupada também por um episódio da 5ª temporada, no caso o episódio 9. Isso, eu quase fiz errado aqui. O nome desse episódio é What's Happening and What's Going On, que a tradução disso aí é o que aconteceu e o que está acontecendo, é basicamente isso. Esse episódio 9 contou com 15,64 pontos de audiência no seu lançamento, que é mais de 15 milhões e meio aí de pessoas assistiram. Muita gente mesmo nessa época assistia a série. E esse episódio acontece justamente depois daquele que tá na posição 9, o Coda lá. É justamente o momento que eles estão se recuperando da morte da Beth, né, lá do hospital e tudo mais. E como fato interessante, é justamente o episódio aí em que o Tyrese é mordido por um dos parentes zumbificados do Noah e ele acaba morrendo no final do episódio, porque tem uma alucinação louca aí. Nosso guerreiro aí nos deixa nesse episódio e no final eles acabam decidindo ir pra Washington, né, atrás daquelas promessas lá do Eugene, que é trem louco. Posição número 6. O 6º episódio mais assistido de The Walking Dead é justamente o último, o
episódio 16 da quarta temporada. Sim, quarta temporada também assume uma das primeiras colocações aí, tem mais. O nome desse episódio é né? Letra A. Entendeu? Ele contou com um pouquinho mais só de audiência do que o outro episódio que eu falei anteriormente. Foi 15,68 pontos, 15.600.000 telespectadores no lançamento. E esse episódio aconteceu antes dos outros acontecimentos que eu tava falando aí. Já é um episódio mais anterior. Ele é justamente o famoso em que eles encontram o Terminus, né? Descobrem, estão atrás lá, achando que é um lugar seguro e tudo mais, mas vem, na verdade, que o pessoal é do mal e acabam presos. E aí o episódio termina com eles presos. É aquele trem tenso, sabe? E creio eu que esse episódio, como curiosidade, foi um dos principais gatilhos que fizeram as pessoas assistirem em massa a quinta temporada. Sim, ficarem loucos atrás dessa temporada. E você vai entender um pouquinho melhor disso agora ainda. E agora vamos pra quinta colocação. Estamos falando do episódio 9 da quarta temporada. A quarta temporada aí de novo. O nome desse episódio é After, né? Que seria depois. E resumidamente, atualizando, é aquele episódio que se passa depois do desfecho da prisão, o grande desfecho, em que acabou resultando na morte do governador, mas infelizmente na morte do Herschel também, né, que foi decapitado. E antes de eu falar um pouquinho dele, vamos falar da audiência, né? Esse episódio contou com 15,76 pontos de audiência, 15.700.000 pessoas viram no lançamento, não muda muito do outro. E agora sim, atualizando, ele é um episódio mais apresentativo, não mostra tanta coisa, tanta ação, é um episódio mais calmo, mesmo com esse tanto de audiência. Você vê que dá pra fazer um episódio calmo, bom, que o pessoal goste e tal. É óbvio que a galera tava na hype nessa época. Mas esse episódio meio que foca em mostrar principalmente alguns personagens ali, como estão depois de tudo que aconteceu, depois da prisão, que se separaram. E principalmente, é claro, os principais, Rick e Cole, que estão juntos, e a Michonne, que tá meio separada. No caso, tem vários desfechos, coisas emocionantes e tal. E no final, acaba que a Michonne encontra os dois ali. Eles ficam juntos, começam a se reencontrar, né? E agora vamos pra posição de número 4. Sim, nessa posição voltamos a episódios da quinta temporada, que foi espetacular em audiência. E vamos falar do último, o episódio 16 da quinta temporada. O nome dele é Conquer, eu acho que é assim que pronuncia, que significa conquista, basicamente. Ele teve 15,78 pontos de audiência, só doisinhos algarismos aí a mais do que o outro em audiência, mudou muito pouca coisa. 15.700.000 e tantos aí pessoas viram no lançamento. E também é um outro episódio curioso, que é um outro episódio de apresentação, um episódio assim mais parado de final de temporada possível, que ficou em quarto lugar de maior audiência, pra você ver como que a quinta temporada tava louca do pessoal assistindo. Nesse episódio de relevante a gente teve o surgimento dos Wolves, né, que o Padre Gabriel encontra o primeiro ali, e no final eles meio que descobrem a localização de Alexandria, é por aí. E também, como morte pouco relevante, a gente teve a do Pete, que é o marido da Diana, né? Corrigindo, no caso, o marido da Diana não é o Pete, é o Reg Monroe, que inclusive foi morto pelo Pete, e por causa disso a Michonne matou ele, entendeu? Foi isso que aconteceu, morreram os dois. Foi isso, não teve tanto, e teve esse tanto de audiência, pra você ver que coisa louca. E agora é claro que chegamos no top 3 episódios mais assistidos de The Walking Dead da história, que eu acho muito difícil eles serem batidos, muito complicado. Eu creio que muitos de vocês que estão assistindo só estão vendo pra saber o que eu tenho pra falar deles, devem saber esse top 3, mas vamos começar com o terceiro lugar, que foi ocupado pelo episódio 1, o primeiro da quarta temporada da série. Ó, a quarta temporada aí de novo, entendeu? O nome desse episódio é 30 Days Without an Accident, que significa 30 dias sem acidente, né, tipo isso. Esse primeiro episódio contou pela primeira vez na série com a marca de 16 pontos, ultrapassou, né, foi 16,11 pontos de audiência. Mais de 16 milhões de pessoas assistiram no lançamento. Pra atualizar, a gente ainda tava na prisão, tinha tido um conflito com o governador inicial na terceira temporada e tudo mais. E no caso, esse é um outro episódio também um pouco parado, apresentativo e tal, é que o pessoal gostava muito na época, que tava empolgação, trem do governador, prisão. E tipo, inicialmente é nesse episódio que começa meio que surgir aquele vírus dos porcos que assolou a prisão, matou um monte de gente. E como mortes que não foram muito relevantes, a gente teve um namoradinho da Beth, que foi numa expedição com o Daryl pegar suprimento no supermercado e acabou morrendo. E também a outra morte não relevante foi uma das crianças lá que a Carol tava ensinando a lutar e tudo mais, que acabou morrendo também. Foi isso, é isso aí. E agora vamos pro top 2, né, o segundo episódio mais assistido da história de The Walking Dead. Eu creio que muita gente que não sabe
sabe vai bugar, e eu achava até que era esse o primeiro mais assistido e não é. O vice-líder em audiência foi o primeiro episódio da 7ª temporada. Olha que coisa louca, né? O aparecimento do Negan, o que eu posso falar desse episódio? É o episódio mais conhecido, é o episódio mais a cara do The Walking Dead. Foi esse episódio que foi uma obra de arte, inclusive, muito bem feito. O nome dele é The Day Will Come When You Won't Be, que a tradução seria vai chegar um dia que você não irá. É uma frase que o Rick fala, mas que o Negan contesta, sabe, tal. Esse foi o episódio que muita gente que sabia na época dos recordes de The Walking Dead achava que ele ia bater ou que bateu, porque ele foi um dos únicos dois, né, só que atingiram a marca de 17 pontos. No caso, 17.03 pontos de audiência. Mais de 17 milhões de pessoas vendo o episódio. E o que falar disso se não o clássico, né? O episódio em que o Negan tá com o pessoal tudo enfileirado, terminou a 6ª temporada desse jeito, ele ia escolher quem que ele ia matar e nesse episódio ele acaba decidindo por matar Glenn e Abraham, né? Tipo isso. Foi um episódio pesadíssimo emocionalmente, creio que o mais forte, um dos mais fortes emocionalmente e violentamente também. Mas é claro que pro vídeo não ficar longo demais, vamos pro top 1, a primeira posição, o episódio mais assistido da história de The Walking Dead, que eu creio que não vai ser batido antes da série acabar. Não vai ser esse mesmo. Estamos falando de quem? De quem? Qual episódio que ficou faltando falar? Qual foi? Rufem os tambores. Estamos falando do episódio 1, o primeiro episódio de quem? Da quinta temporada. Você lembra que eu falei que a temporada mais louca aí de negócio? Pois é, faltou eu falar desse. Esse é o episódio mais visto da história de The Walking Dead no lançamento. Ele contou com pontos próximos, né, do episódio do Negan lá, que quase ultrapassou, mas óbvio que não ultrapassou. Ele atingiu 17.30 pontos de audiência, e daí quase 17 milhões e meio de pessoas assistindo no lançamento. O nome dele é No Sanctuary, que é um episódio clássico também, né, que é não santuário, sabe? Ou justamente o episódio ali, depois que eles chegaram no Terminus, descobriram que não era um santuário, que é um frigorífico de humanos, tipo isso. Pra você que mesmo assim ainda não lembra, é difícil, mas ele começa com os principais, Rick, Daryl, Bob, acho que Glenn, esses aí lá enfileirados pra serem mortos e tudo mais, tipo um frigorífico com o pescoço sendo cortado, assim, bem pesado, pesadíssima essa quinta temporada, por isso que o povo gostou. E em contrapartida a isso, temos Tyrese, Judith e Carol, eles que estão de fora, estão soltos e resumidamente descobrem que eles estão presos lá, que não é isso, que o negócio tá errado, e a Carol faz um negócio muito louco, mete tiro, bomba, explode tudo e tudo mais, e acabam que eles fogem. Esse é o resumo do negócio, né? Esse episódio foi épico, mas eu sinceramente acho o episódio do Negan, que matou Glenn e o Abraham, mais louco. Eu acho até o episódio das estacas, que a Alpha mata o pessoal, mais louco que esse, não desmerecendo, esse foi muito louco e tal. A gente meio que tem a tendência de engrandecer o negócio só porque é nostálgico, é a época boa da série. Eu sinceramente acho o episódio das estacas melhor que ele, mas só o das estacas e o do Negan, não tem nenhum, entendeu? Mas no caso não estamos falando de qual que é melhor, estamos falando de audiência, e essa era a expectativa da galera na época, que já tinha vindo de uma 4ª temporada com muita audiência, muita empolgação, The Walking Dead tava na moda, e terminou com esse cliffhanger, esse negócio muito louco, esse trem doido. E então todo mundo juntou nas suas televisões pra assistir a volta. Foi isso que aconteceu, o efeito de tudo, entendeu? Mas então, basicamente, esse foi o top 10. Queria que você colocasse nos comentários, como eu falei, qual episódio desse que você mais gostou, qual que é o seu top 10 de que gostou, sabe? Não de audiência. Clica no like, que é muito importante, me ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal pra você não perder nada, porque é vídeo quase todo dia. Segue nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição. E é isso aí, um abraço, fui!